Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Pedrão fazendo tudo chegar bacaninha para vocês que estão aqui em sintonia conosco. Que tema que eu separei para conversar com vocês? Comandados ou nós mesmos? Vamos nesse questionamento. Hoje eu observo que nós, como humanidade, nós vivemos uma energia de comando, poderíamos dizer assim, que representa sempre aquele princípio hermético da polaridade. Vocês já vão entender o que eu estou querendo falar com vocês. Existe o lado sombrio e existe o lado luminoso. Por que isso? Nós somos comandados pelo lado humano, entramos na parte sombria. Se nós somos comandados pela energia de Deus, nós entramos da energia da luz. E na minha visão, que é o desenvolvimento do meu programa de hoje, para trazer um caminho para quem de repente está precisando de uma luz em algum problema, em algum desafio, como eu sempre faço nos meus programas aqui da Rádio Mundial e também nas minhas atividades. Eu procuro fortalecer, para todos que entram em sintonia comigo, o próprio lado pessoal. Ou seja, o que seria você transformar o que você considera que não está sendo bem trabalhado, experienciado na sua vida, através do seu esforço pessoal. Normalmente, os meus alunos bem sabem, né, que eu procuro potencializar o lado da pessoa entender que toda virada, todo o poder verdadeiro da transmutação de algo está primeiro dentro dela. Esse é até o princípio dos milagres. E nunca fora ou uma realidade exterior. A humanidade hoje, ela busca demais realidades externas e esqueceu do seu valor interno. Daí que surgem as religiões ao longo do tempo, que fazem com que o ser humano se religue novamente a Deus. Então, como que nós podemos entender isso? As pessoas procuram receitas prontas, receitas fáceis. E nestas receitas fáceis, muitas vezes você pode ter um resultado positivo aparente, e com este resultado, daqui a pouco, possivelmente, se você não aprendeu a lição, isto é uma regra universal, o problema retorna, mesmo que de outra forma, para ti. Se você conseguiu compreender a lição ou a experiência que chegou para ti, o que ocorre? Naturalmente, você começa a evoluir. É aí que eu enxergo a verdadeira palavra evolução, tanto no sentido coletivo como também no sentido individual. Então, conforme nós, seres humanos, como uma humanidade ou uma realidade coletiva, nós vamos aprendendo e assimilando as experiências, aí verdadeiramente existe o que nós chamamos de evolução. Quando nós ficamos travados, procurando estas facilidades para vencer os nossos desafios, a gente tem um resultado aparente onde não foi tratada a essência. Então, com isso, existe uma lei universal, que você pode até dizer, uma palavra mais mística, que está associada mais à cultura oriental, que é a palavra karma, que na minha visão, de uma forma bem simples aqui, eu posso colocar para vocês, que a palavra karma representa a causa, lei e efeito da física. Então, o que nós causamos, no sentido real e verdadeiro, nós vamos ter isso como um efeito. Então, fica fácil você compreender isto. Agora, se você tem uma energia causadora superficial, o que você terá como efeito? Uma superficialidade também. Então, quando você se lança para uma experiência, procurando um resultado fácil, sem realmente ter um aprendizado do desafio que você está passando, o que ocorre? Naturalmente, essa energia retorna para você num determinado momento da sua vida, com uma outra roupagem, quando eu digo assim, só para uma fácil compreensão para todos que estão aqui em sintonia comigo, de repente você tem um problema familiar. Aí você procura uma solução extremamente fácil, uma coisa que, de repente, ofereça para você um resultado, mas é um resultado superficial. Você não aprendeu? Então, através desta necessidade de nós aprendermos através da essência verdadeira, o que ocorre? Isso retorna para nós depois com um problema de relacionamento, um problema financeiro, porque a pessoa se nega a evoluir verdadeiramente. Por isso que todos os grandes
grandes mestres da humanidade que eu procuro observar, que eu procuro entrar em sintonia, seja qual ele for ou qual religião que professe o nome dele. Cristo, Buda, Krishna, Maomé, não importa o nome. Quando eles passam os seus ensinamentos, eles passam de uma forma que eles ensinam para nós a força da superação, de nós buscarmos dentro de nós o que verdadeiramente nós buscamos como dínamo transformador do que nós estamos vivendo. Vou pegar um exemplo, Mahatma Gandhi, esse ser que foi especialíssimo também, né? Uma pessoa humana, tinha os seus problemas humanos, vamos dizer assim, mas foi um ser que, de acordo com a sua possibilidade e a sua evolução, ele sempre deixava para nós o ensinamento da paz, mas uma paz ativa. Isso que nós precisamos entender. Quando nós falamos a palavra paz, as pessoas pensam em letargia. Não é bem por aí. Nós buscarmos a nossa paz representa você entrar em equilíbrio contigo mesmo. E você entrar em equilíbrio contigo mesmo faz com que você seja você mesmo e nunca um reflexo daquela autoajuda fácil que você procurou de uma forma exterior. O que acaba acontecendo? Você se torna dependente desta situação que originou uma solução fácil para ti. Veja que interessante esse ponto que eu coloquei agora. Daí que o título do programa, Comandados ou Nós Mesmos. Se você procura, de repente, alguém para te ajudar, seja o que for, um terapeuta, isto, aquilo, um professor, um orientador, uma linha de conhecimento, ou mesmo uma filosofia ou religião, se você consegue um resultado, mas você não conseguiu enxergar isso como verdade dentro de você e somente como uma autoajuda, o que você se torna? Um dependente. Vamos lá, pegar um exemplo. Você está com um problema, aí você consulta um terapeuta, e o terapeuta consegue resolver, mas ele não tratou a essência, você não entendeu isto como uma consciência que você devia ter assimilado. O que ocorre automaticamente? Sempre quando você tiver um probleminha, você depende dele. E quando essa pessoa não estiver mais aqui, ou se você não tiver condições de ser tratado por ela, aí para você o mundo acabou, porque você não tem mais nenhum caminho. Então você é um dependente ou um comandado do mundo exterior. Quando você começa a entender que eu vou passar aqui de acordo com a minha possibilidade, algumas formas de você observar essa força transmutadora que na verdade está dentro de ti, é o seu Deus ou seu mestre interior, vocês vão perceber que você olhando para dentro e conseguindo fazer através da compreensão e assimilação da experiência, você consegue ter o reflexo do mundo exterior através da energia que inicialmente você formou dentro de ti. Aí sim, aí você trabalhou a essência. Vocês podem observar, novamente cito, todos esses grandes mestres da humanidade. Todos passaram por uma iniciação verdadeira. E não foi uma iniciação comprada em cursinhos de finais de semana, isso ou aquilo. Eles mesmos, exemplo, você pode pegar os 40 dias de Cristo ali em Jericó, no Monte das Tentações. O que ele fez? Ele, através dos 40 dias, que existe uma regra de uma iniciação verdadeira, ele conseguiu transmutar todas as energias que estavam mal resolvidas dentro do ser, que representava o lado divino dele, conseguiu transmutar e aflorar no grande mestre que se apresentou para a humanidade com ensinamentos fantásticos junto de todos os outros. Então, todos eles tiveram que passar por essa superação. Então, é normal nós termos desafios, é normal nós termos problemas, porque é através deles que nós evoluímos. Porque se nós vivêssemos só na facilidade, nós não evoluiríamos. Daí que, se você gosta da teosofia ou dos ensinamentos, diríamos assim, mais aprofundados da história da humanidade, que representa a cosmogênese e a antropogênese, falado por várias linhas de conhecimento, nós tivemos num determinado momento da humanidade a famosa queda dos anjos, que aí eles são tidos hoje como uma realidade que representou o mal, os anjos caídos são o mal, de uma certa forma sim, mas foram eles que através do princípio da polaridade
singularidade, quando eles se projetaram aqui como uma determinação divina, foram eles que fizeram a nossa evolução, porque nós estávamos letárgicos. Aí que você entende por que eu estou passando esta forma de refletir diretamente para vocês. A humanidade, ela estava vivendo só aquela energia no sentido de fluência, essa época nós conhecemos como Lemúria, ela estava vivendo praticamente como se fôssemos criancinhas tuteladas pelos anjos que estavam projetados aqui, não os caídos. Então, através de uma providência divina para que nós evoluíssemos de verdade, os anjos caídos entraram aqui no contexto evolutivo. Para uma fácil compreensão, eles são conhecidos nas religiões como Micael e Lúcifer. Micael trazendo o padrão da luz e Lúcifer o padrão do aperfeiçoamento ou mal, se assim você preferir. Então, quando eles introjetaram as suas consciências na humanidade, nós começamos a ter o nosso livre-arbítrio e através dos desafios que a gente cresce. Então, aí que nós vamos entender que os desafios, eles vêm para se tornar possibilidades de luzes através da assimilação das experiências. Então, se você está num momento muito difícil da sua vida, você precisa compreender que isto chegou a você para que você evolua. Aí que está a grande chave, seja qual desafio for. Então, você tem que aprender com esse desafio, não sendo um comandado, agora eu me aprofundo mais nesse tema, e com isso você se torna um comandante de si mesmo. E o que você vai conseguir com isso? Literalmente, você será a pessoa que foi programada para ser um ser de luz aqui na face da Terra para evoluir, porque senão a reencarnação ou o princípio de voltar à forma não teria propósito nenhum. Para que a gente sempre reencarna? Acredito que todos os ouvintes que estão aqui me prestigiando sabem que existe a lei da reencarnação. Então você volta para quê? Você retorna para adquirir experiência e não será somente nas facilidades que você conseguirá isso. Por isso que existe um preceito da iniciação que diz: a quem muito for dado, muito será cobrado. Então quando o ser retorna e ele tem muita consciência, ele não pode errar como um ser humano comum erraria. Esta que é a regra dos mestres. Para você entender isso facilmente, pensa na própria história do Cristo. Quando Cristo estava sendo crucificado, um ser humano comum naquela situação vibraria ódio pelos romanos que estavam ali fazendo o processo da crucificação, judiando, vamos colocar esse termo, de todos os seres que estavam ali, mas o Cristo falava a todo momento: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que eles fazem. Então ele não vibrava ódio, por quê? Porque pela consciência que este grande ser da humanidade que se projetou aqui, ele tinha que trazer esta linguagem do amor até o fim. Então hoje, quando você pega um problema ou um desafio que você está vivendo, você tem que aprender a entender o que você está passando, porque se não existir isso, a sua vida fica enrolada e automaticamente o que ocorre? Você retorna para uma mesma situação, só que com uma roupagem diferente. Esta é a grande lei. Eu mesmo que vos falo aqui, Newton Schultz, eu observo isso na minha vida. Parece que eu estou falando aqui e eu não tenho problema nenhum, tudo bem. Não, a forma, isso com o tempo ainda estou em total aperfeiçoamento. Quando eu observo, quando chega um desafio para mim, seja qual for, eu procuro sempre entender por que isso chegou a mim. Existe alguma mensagem? Se eu ficar todo envolvido somente na energia do problema, acusando todo mundo, praguejando e etc., eu não estou entendendo o real propósito daquilo que se chegou a mim. Então eu procuro sempre ver o porquê que aquilo chegou, porque se eu não entender por que esse desafio forte se projetou em mim, daqui a pouco ele retorna de uma outra forma. Daí que a gente vê, muitas vezes, as pessoas normalmente colocam dinheiro como uma realidade que já traz a felicidade. Pode existir facilitações? Sim, mas não é o escopo principal da nossa evolução. Então você pega pessoas que têm uma condição financeira, uma classe social, vamos colocar assim, muito bem resolvida, mas são pessoas infelizes, tristes, deprimidas, angustiadas. Por quê?
porque através da evolução que ela se colocou, ela está tendo uma não compreensão do desafio que está vivendo e não é o dinheiro que vai salvar ela. Isso qualquer um pode observar facilmente. A gente vê quantas pessoas, quantos artistas, quantas estrelas por aí famosos não entram nesta energia. Não é o dinheiro que salva. É aí que vem o ponto que eu quero tratar com vocês, que representa nós sermos comandados ou nós mesmos. Por isso que eu coloquei esse título no programa. Primeira coisa que nós precisamos entender: nós somos seres pensantes, conectados a uma energia ou uma consciência divina, que se nós nos negarmos a entrar em sintonia com isso, que é a espiritualidade verdadeira que está dentro de cada um de nós, a gente acaba sendo seres que são comandados pela energia externa. É o que hoje a gente vê no seu sentido, vamos dizer assim, mais potencial. A mídia comanda o ser humano, introjetando modas, introjetando realidades que nós valorizamos em detrimento de quem nós somos. Então, toda a realidade que você vê em televisão, revistas, jornais, o próprio rádio, eles começam a introjetar dentro do seu ser necessidades que, para você ser feliz, você tem que cumprir ou correr atrás dessa pseudo-facilidade ou felicidade que é colocada para você viver. Então a pessoa vê, vamos lá, pega uma criança, né? A criança observa o mundo exterior, que é a referência de aprendizado dela. Então o que ela vê ali, que todo mundo fala, aquilo é bonito, aquilo é legal, aquilo é bacana, ela vai crescer com a necessidade de obter isso. E hoje, normalmente, onde que a humanidade coloca isso? Coloca na parte material. Para você estar bem entre a humanidade, você tem que ter, que isso eu já até comentei hoje, você tem que ter dinheiro, você tem que ter um carro bonito, você tem que ter uma casa bonita, você tem que ter bens. Aí sim você é bem aceito, você é tido como uma pessoa de sucesso. De repente você pega uma pessoa extremamente simples em relação aos padrões que nós colocamos como busca de felicidade, e essas pessoas trazem um conhecimento, trazem uma sabedoria interior que ultrapassa e muito aquele que está cheio de dinheiro e cheio de valores, que colocam essa energia como um padrão para você seguir. Lendo os livros que eu aprecio da escola iniciática que eu participo, que é a Sociedade Brasileira de Obiose, eu li que quando um grande ser ele resolve reencarnar e ele está no final do seu ciclo reencarnatório para cumprir a sua missão de uma outra forma, ele não vai querer reencarnar numa capital onde tem todo esse jogo sedutor. Ele prefere, se possível, ir num lugar extremamente calmo, tranquilo, num lugar onde ele vai entrar em contato com a natureza, e ali ele traz uma sapiência incrível para fechar o seu ciclo reencarnatório, pelo menos no sentido da evolução que ele se propôs, para novas realidades futuras, onde ele se funde com consciências muito mais elevadas. Então é momento de nós observarmos todos esses pontos. Será que você é um ser humano pensante ou um ser humano pensado por algo ou por alguém? Pensado todos nós somos, por Deus, pelas hierarquias criadoras, pelos anjos, pelas falanges que se projetam aqui, que querem que este Deus interior, que através de desafios, daí que diz o ditado popular, se não for no amor, vai na dor. Não deixa de ser uma forma de vermos de uma forma bem simples o que representa isso que eu estou falando. Então, essa energia ou essa consciência, quem define a conexão é você. Se você vai continuar procurando as facilidades, transformando religiões, transformando a sua vida numa dependência de autoajudas fáceis, que isso eu entendi, eu faço, você normalmente ficará num círculo vicioso, energético e vibracional, condicionado, sendo comandado por essa energia, e enquanto você não entender, você fica preso ali. Então a roda é como se fosse uma roda ou um carro que está querendo sair em alta velocidade, mas o pneu está derrapando, está cantando e não está indo para frente. É o que acontece com a maioria das pessoas. Por isso que a paz ativa que eu citei de todos os grandes mestres representa você entender essa realidade, e com isso os desafios cessam. Porque por mais que eles cheguem a você, ele será visto de uma forma diferente.
diferente. Quer ver uma historinha rápida do Buda em segundos? Dizem que Buda, com os seus discípulos, estava passando por um vilarejo, uma aldeia, e muitas pessoas começaram a criticá-lo. Ah, você é o Buda, tal, e etc. E começaram a xingá-lo, etc. Aí os discípulos olharam para ele e falaram assim: Buda, por que o senhor não coloca todo o seu conhecimento em relação àqueles seres que estão te ofendendo? Diz que ele respondeu simplesmente assim: se fosse um tempo atrás, possivelmente eu perderia minha energia ou entraria em vibração com isso. Hoje eu não necessito mais. Se é o que eles valorizam, então eles fiquem nessa energia, a minha energia ou a minha vibração é outra. E ele continuava na paz. Hoje, o grau de intolerância, o tipo de energia que é introjetado em nós na humanidade, a mídia potencializa só o mal, como se só o mal existisse na humanidade. Como vocês bem sabem, aqui no meu programa tem o Jornal da Boa Notícia, maravilhoso, o Jornal da Boa Notícia, né, Pedro, que passa. Isso é maravilhoso, quantas coisas boas existem. Então, nós precisamos deixar de ser comandados por isso. E a forma de você deixar de ser comandado é aprender a olhar para dentro, aprender a meditar, aprender a refletir sobre a experiência que você está passando. Pare de acusar os outros, pare de colocar o mundo como culpado daquilo que você vive, e com isso você começa a olhar para dentro. Seria como se ali tivesse um anjinho que está acenando: oh, você custou, mas está olhando para mim agora. E é esta energia que, se ela é assimilada através de uma compreensão verdadeira, pode surgir com o tempo a paz ativa. Então você começa a pensar no desafio que você está passando, na solução, e você não fica enrolado nas sombras ou nas trevas do problema que você está vivendo. Com isso vem os estados de consciência sutis, que representam o quê? A mente abstrata ou a mente angélica, que te traz para uma fácil compreensão o princípio da ideia ou o princípio da luz, como se fosse o Cebolinha da Mônica, que quando você olha assim, o Cebolinha e Mônica, né, que não é a Cebolinha da Mônica, o do Maurício de Souza, aparece a nuvenzinha ali, tem uma lâmpada. Pô, ele sabe e veio uma luz de como ele deve agir. Então isto só virá se você aprender a olhar para dentro e parar de olhar para fora. Aí você começa a ser você mesmo, porque a sua real essência está dentro de ti como uma luz que é igual para todos. Isso que você veste agora como um corpo físico é simplesmente uma roupagem temporária. Quando você morrer fisicamente, esta essência, que é o espírito, que é a realidade eterna, vai para o seu lugar de correspondência. Então, todos os seres humanos, independente de onde nasceu, independente de classe social, religião, cor, raça, credo, todos trazem esta mesma luz ou esse mesmo dínamo. Mas se você vai encapsular isso com um véu sutil que vai fazer com que a luz saia de dentro do seu ser através dessa paz ativa, ou deixar esse sol com uma lona de caminhão vivendo só as facilidades do mundo exterior, você não tem a dúvida que você vai demorar muito mais tempo do que aquele que aprendeu a olhar para dentro de viver uma paz ativa. Quando eu digo paz ativa, porque as pessoas pensam que paz é você fazer um retiro no Tibete e ficar fazendo um mantra ali. Não, não, senhor. Uma paz verdadeira, principalmente aqui no Ocidente, ou esteja onde você estiver, é uma paz realizadora. Eu não perco o meu equilíbrio, eu não perco o meu foco, mas eu realizo, eu faço e aconteço aqui no planeta Terra porque eu estou vivo, eu estou reencarnado. Então esta é a verdadeira mensagem que eu gostaria de passar para vocês, queridos ouvintes. Seja um ser pensante, seja você mesmo e não seja um ser comandado pelo mundo exterior. Você entrou em sintonia comigo? Olha, semana que vem vai começar a eubiose, vai ser na terça-feira, dia 2 de abril, no departamento Lacerda Franco. Eu serei um dos instrutores. Se você entrou em sintonia e você fala assim, pô, Nilson Schultz, gostaria de entender melhor esse processo, olha o telefone aí para você ligar e ter mais informações. 3208-9914. Repetindo, 3208-9914. Obviamente, como é presencial, é para a galera aqui de São Paulo. Vai iniciar dia 2 de abril, será
toda terça-feira às 20 horas. As primeiras aulas não tem custo nenhum. Depois, se você topar, vai ter um custo bem pequenininho para você pagar por mês. Pode ir lá e conferir. Então, liga para esse número fechando, tá, Pedrão? 3208-9914 após as 15 horas. Ou se não, manda um e-mail para minha equipe, equipe@newtonschutz.com.br. Informe a sua localidade, independente de onde você estiver, você pode fazer a eubiose online. Tá bom, gente? Pedrão, obrigado por tudo. Queridos ouvintes, vocês ficarem em sintonia comigo. Um grande fraterno abraço do seu irmão e amigo Newton Schutz. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.